Lucas capítulo 15, versículo de número 8, 9 e 10. A dracma perdida. Diz-nos a palavra: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podeis sentar, meus irmãos. As parábolas de Jesus, elas são instrutivas e esclarecedoras. Jesus fez uso destas parábolas ou pequenas histórias para esclarecer temas de suma importância quando ele assim ministrava. E nesta ocasião foi tão propício que ele contou 3 parábolas neste capítulo 15. A primeira está registrada no versículo 3 até o versículo de número 7, que trata da ovelha perdida. A segunda é essa dracma perdida. E a terceira é a história do filho pródigo. E a gente nota aqui como estas parábolas, elas vão em progressão. Primeiro, na primeira parábola, Jesus disse que o pastor tinha 100 ovelhas e uma extraviou-se. Então a perca ali era de 1%. Na segunda parábola, ele disse que a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma e a perca foi de 10%. E na história do filho pródigo, ele disse que o pai tinha 2 filhos e um deles se perdeu e a perca então é de 50%. Então você nota que há um certo progresso de valores nesta perca. E dentre as 3 parábolas, por mais que todas elas são de suma importância, a do filho pródigo parece revestir de uma importância ainda maior, devido que ele começa falando de ovelhas, e ovelhas é um animal irracional, por mais que os cristãos são considerados como ovelhas, mas se nós vamos levar para o texto no seu pé literal, a ovelha é um animal irracional. Depois ele fala da perca da moeda. Moeda é um valor, é uma prata, é um cobre, é um metal. E aí ele fala da perca do filho, que é uma pessoa. Por mais que a ovelha tenha certa analogia ao cristão, ela jamais poderia ser comparada ao valor de uma pessoa. Jamais poderia ser igualada ao valor de uma pessoa. Jamais também poderíamos entender que por valor monetário, uma dracma não poderia equiparar-se ao valor de uma pessoa. Mas o filho é valoroso porque ali a história é direta. Está falando de pessoa. 2 pessoas, 2 filhos e um pai que perde um dos filhos. Agora, essas 3 parábolas, e alguém poderia dizer,
ou disse em certa ocasião, que este é aquele balcão de achados e perdidos, ou perdidos e achados. Não existe, por exemplo, em aeroportos, pessoas descuidadas perdem as malas, perdem objetos, e então, quando se encontra, é depositado neste balcão. É um certo armazém no aeroporto, onde estão as malas extraviadas, malas esquecidas, malas perdidas. Certa ocasião disseram que uma mãe perdeu até um filho e deixaram lá nesse lugar achados e perdidos. E as pessoas então vão buscar por lá. E lá encontra muitas vezes os seus objetos. Então este capítulo 15 é mais ou menos nesta direção de achados e perdidos. Ou perdidos e achados. Não vamos alterar aqui a sua posição. Agora, essas parábolas, como eu vinha dizendo, essas historietas, essas historinhas que Jesus contava e que ficou registrado nos evangelhos, era como uma janela que se abria para dar luz ao assunto principal. E o assunto principal que levou Jesus a contar essas parábolas está registrado no versículo 1º e no versículo 2º do capítulo 15. Olha o porquê Jesus contou essas parábolas. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Então, dois tipos de pessoas. Os publicanos, que eram cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Eles haviam sido admitidos neste ofício e eram considerados como traidores da pátria. E eram também colocados na posição de cães e meretrizes. Ninguém queria ser amigo de um publicano. Eles eram considerados no nível baixo e bem baixo. E depois os pecadores. Quais eram os pecadores que eram considerados pecadores naqueles dias? Eram aquelas pessoas que não tinham nenhum desejo ou iniciativa de ser um judeu praticante, mas era uma pessoa aversa ao judaísmo. Era aquela pessoa que nunca levava um sacrifício para expiação dos seus pecados. Era uma pessoa que não tinha qualquer, estava bom. Era uma pessoa que não tinha qualquer anseio por uma vida espiritual. Baixa um pouco, meu filho. Isso. Era uma pessoa que fazia esses tipos de vida negligente no âmbito religioso. E por isso eles eram considerados pecadores. Então, para esses dois tipos, ou para essas duas categorias de pessoas, é que Jesus então dá ensejo, ou dá receptividade a eles. Eles se aproximam, eles querem ouvir, eles querem participar também daquilo que está sendo ensinado, e ele recebia essa gente. Ele se aproximava, esses publicanos e pecadores, eles se aproximavam. Eles achavam que valia a pena ouvir a Jesus. Em contrapartida, no versículo de número 2, murmuravam os fariseus. Quem eram os fariseus? Aqui já temos uma casta religiosa. O judaísmo, ele era dividido em pelo menos 3 ou 4 facções. Tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos e os essênios. Essas 4 divisões principais. Mas das divisões, as que mais sobressaíam eram tanto os fariseus como os saduceus. Os fariseus eram considerados os legalistas. Quem eram os legalistas? Eram aqueles que colocavam
todo tipo de projeção de impossibilidades para que alguém pudesse alcançar e viver bem com Deus. O próprio Jesus disse que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Eles eram aqueles super crentes dos dias de hoje. Você conhece um super crente que vê defeito em todo mundo, menos nele? Então eles eram os super crentes daquela época. Eles viviam sempre apontando o dedo a um, a outro e assim por diante. E por isso eles eram considerados como os legalistas. Também os saduceus já eram uma casta política, politizada, e também eram os que retinham o sacerdócio. Eles não acreditavam em anjos, que existissem anjos, que manifestassem anjos, e também não acreditavam na ressurreição. Aí tinha os essênios. Os essênios eram um grupo bastante importante, porque eles viviam em comunidade. Era como aqueles que saem para viver em mosteiros ou monastérios. Eles viviam em comunidades. E os herodianos era a parte que queria defender o reinado de Herodes ou a dinastia de Herodes. Então eram estes os judeus da época. Quem está murmurando ali por Jesus receber os publicanos e os pecadores são os fariseus. Porque para os fariseus era impossível que Jesus, por ser ele aquilo que ele dizia ser, o Filho de Deus, estivesse recebendo essa qualidade de pessoas. É mais ou menos aquele montejo que diz: diga-me com quem tu andas e eu. Só não pega isso em Jesus, porque ele pode entrar no lugar mais contaminado, mas a sua santidade não é afetada. Porque se a santidade de Jesus fosse afetada, ele não viria no nosso culto desta noite. Mas ele é santo e está entre nós. Agora, meus queridos irmãos, então, quando eles começam a murmurar, a questionar Jesus, se lembram que Jesus foi convidado para uma janta na casa de um fariseu chamado Simão? E enquanto Jesus está à mesa, uma mulher pecadora da cidade invade a sala de jantar, prostra-se aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos e dar aos pés de Jesus ósculos ou beijos. E Simão, por ser ele fariseu, já levantou a crista e disse: se este fosse profeta, ele saberia que qualidade de mulher é essa que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. Então, mais ou menos, você tem uma ideia como eram os fariseus. Eles não se misturavam com as demais pessoas. Eles não se davam com as demais pessoas e eles sempre taxavam os demais como pecadores, como publicanos, como os desprezíveis. Porém, Jesus está recebendo essa gente. Jesus está recebendo essa gente. Jesus está consolando essa gente. Jesus está falando ao coração destas pessoas. Jesus está valorizando essas pessoas. E Jesus mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se os pecadores e os publicanos estavam em um estado de perdição, Jesus havia vindo para eles. E ele disse: os sãos não precisam de médicos, e nem os justos de arrependimento. Eu vim chamar os pecadores. Então Jesus tinha um objetivo. Quando ele entra na casa de Zaqueu, os publicanos voltaram a murmurar, porque ele havia se hospedado na casa de um homem pecador. E na mesa, na hora da janta,
aquele assado maravilhoso sobre a mesa, e Zaqueu está que não se aguenta mais, ele se levanta e disse: Senhor, resolvo hoje restituir a quem eu tenho roubado. Toda a fortuna de Zaqueu foi feita na sua grande parcela em uma forma, aquele jeitinho brasileiro. Então, se ele ia devolver, a sua riqueza ia diminuir. E 4 vezes mais ele ia fazer uma restituição. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Capítulo 19 de Lucas, versículo 10. Aquilo que havia perdido. Então, para que você tenha uma ideia, o porquê Jesus contou essas 3 parábolas, e elas estão, todas elas, uma atrás da outra, é para que você entenda o valor que Jesus está dando para as pessoas. Jesus não valora um e desvaloriza outro, ao contrário. Jesus valoriza a todos por igual maneira. Porém, há uns que precisam mais de misericórdia. Por exemplo, há alguns cômodos da sua casa que você, com pouco detergente, você limpa. Há outros cômodos que você precisa colocar um pouco mais de detergente. Porém, sempre será o mesmo produto, o mesmo detergente. Não mudou, só foi uma quantidade maior. É por isso que Paulo disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para que aqueles que estão nas maiores profundezas do abismo do pecado, há sempre uma maior graça, em quantidade, não em qualidade, porque a graça não diferencia em qualidade, a graça é a mesma, agora a quantidade sim pode ser maior. Então, para um pecador ou para um publicano que está nas profundezas e nas garras do pecado, se faz necessário uma graça com quantidades maiores. Por quê? Porque há mais pecado, mas aonde há mais pecado, há mais graça, é o que diz a palavra. Então, a este tipo de pessoas, Jesus trata com maior graça. E isso causa em muitos santarrões, em muitos supercrentes, uma certa revolta. Como é que pode? Eu que estou aqui, sou aquele camarada que jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que tenho, e não tenho uma entrevista pessoal com Jesus, e este outro que vem lá das profundezas, vem lá da mão divina, do lugar mais terrível, e já chega e já senta na janela. Não é possível um negócio desse? Notou a diferença? O problema não está em Jesus, o problema está em nós. E achamos que devemos nós sermos os mais amados por Jesus. E não se esqueça que o mesmo amor que Jesus dispensou a você, Ele dispensou a todos. Mas existe outros que foi amado e entendeu este amor. E muitos outros estão reclamando pelo tipo de atendimento que está tendo. Aí Paulo disse: então pecaremos para que a graça sobreabunde? Aí ele disse: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que Jesus me ama. Isso é o mais importante. Não importa se ele está atendendo fulano hoje, a minha vez também vai chegar. Vai chegar a minha vez. Eu também vou ser atendido. Eu também serei recepcionado. Eu também serei guardado. Eu também serei protegido. Haverá para mim também um espaço, porque ele sabe aonde tocar na sua vida e sabe como tocar na vida do outro. Jesus não trata todos por igualdade, não. Ele criou-nos de uma forma diferenciada um para com o outro. Meu querido irmão, a geração de Jesus não é como aquela geração 3 do Gol, mudou somente uma lista no para-choque e é diferente, faz por série. Não, não é nada disso. Nós somos diferenciados. Jesus sabe tratar-nos
por forma pessoal. Por isso Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, para a sua necessidade, Ele sabe como tratar você. Então não inveje o outro que está sendo tratado ou tratada. Não inveje aquele que está sendo recebido hoje, porque vai chegar a tua vez também, e haverá um tratamento VIP para você também. Agora, voltando para a nossa parábola, ele conta uma parábola para frear ali as murmurações dos fariseus, dando a entender que a preocupação maior dele não é com os salvos, é com os não salvos. Porque se você tem 100 ovelhas e perder uma, eu tenho certeza que você, ainda ficou 90? 99. Maravilha, perdi uma só, ainda sobrou 99. E você vai dormir tranquilo. Mas a preocupação de Jesus é diferente, não é com os que estão em segurança. É aquela ovelha que está em lugares ermos e não segura. Porque aquela ovelha perdida, ela pode facilmente virar uma hamburguesa, um x-tudo, ou x-egg de qualquer lobo pelo caminho. Então a preocupação dele é com aquela perdida. As outras já estão guardadas e protegidas. A mulher tinha 10 dracmas. O que era a dracma? A dracma era uma moeda que tinha um valor de um dia de trabalho. Hoje eu não sei quanto estão, dependendo do profissional, né? Tem gente aí ganhando 10 mil, 30 mil, né? Odontólogo ganhando 45 mil por dia de trabalho, né? Então, a gente não sabe mais ou menos como é, né? Taxista ganhando aí dinheiro que já não tem mais nem onde colocar, advogado também ganhando muito dinheiro, então a gente não sabe. Mas vamos fazer aqui um apanhado, vendedor de veículos, né? Lá de estilo, ainda quando vende o veículo com estilo, o dia é maior ainda, né? Mas no normal, nós aqui, os pobres mortais, o afegão médio, nós já estamos ganhando aí R$150, R$100, e mais vantajoso aqueles que estão ganhando 50, né? Mas era um dia de trabalho, uma dracma. A mulher tinha quantas dracmas? Quem se lembra? Só os que têm língua. Quem se lembra? Olha, muita gente tem língua. 10 dracmas. Quantos que ela perdeu? Uma dracma. Perdeu apenas uma. Uma só. Ajuda o pregador que ele está cansado. Uma só. Perdeu uma. Ela poderia dizer, sobrou 9. Mas ela não estava contente, porque as 9 ela sabia onde estava. A preocupação dela foi com aquela que ela perdeu. Esta foi a preocupação dela. Perdeu. Você já deve ter perdido alguma coisa na sua casa, e é coisa muito chata quando a gente perde alguma coisa, né? Não, mas eu pus ali, mas estava ali. Esses dias atrás a Francisca perdeu um anel, e não era muito caro esse anel, não. E ela procura esse anel desde que Jesus andou na terra. Aonde está? Aonde você foi? E não encontra esse anel. E de quando em quando ela está me dizendo que perdeu esse anel. A minha filha, ele deve ter caído por algum lugar aí, porque casa de pobre é assim, né? O que mais tem é sacolinha de supermercado. Então deve ter caído lá dentro da sacolinha, por lá, e aquela questão toda. E não consegue achar. Aquela mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Ela ficou desesperada. Mas ela não se deu por vencida. Ela poderia ter ficado com alto consolo, dizendo, sobraram 9. Ela poderia ter tido esse perfil de vida. Me sobrou 9, tranquilo, perdi uma, maravilha, ainda tenho 9 aqui. Mas ela não se deu por vencida. Ela foi atrás procurar essa dracma. Interessantes são as atitudes dela para encontrar a dracma. A primeira coisa que ela faz para encontrar a dracma, ela acende uma candeia, ela põe luz no ambiente. Por 2 vezes,
se fez necessário que este planeta tivesse luz. A primeira na hora da criação. Lembra? Gênesis capítulo 1? E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Não é a luz do sol, porque o sol só foi criado no 4º dia. E que luz é esta? É a luz do cosmos. É uma luz que se irradia do cosmos em direção a todas as partes. Por mais que não haja sol, você com um binóculo ou com um telescópio, você consegue ver luz no espaço. Haja luz. Primeira vez a manifestação da luz. Quando esta mulher perde a sua dracma, ela então providencia luz para a sua casa. É a segunda vez que o mundo precisou de luz. Na primeira foi luz física para a restauração e ornamentação da terra. A segunda, a luz espiritual. É por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Que luz é esta? É a luz espiritual. A casa da mulher, aonde a dracma havia perdido, ela estava escura e precisava de luz. Então o mundo, em primeiro lugar, precisou de luz para ser restaurado, e agora precisa de luz espiritual para ser salvo, para ser encontrado. O homem se perdeu no mundo espiritual quando ele se apartou de Deus e começou a trilhar os seus próprios caminhos em direção ao pecado e mais pecado, e o homem vai mergulhando nas trevas ao ponto de que o homem não consegue enxergar o caminho de volta, não sabe voltar para casa. Mas lá em Belém, em uma noite fria, um coral de anjo apareceu dizendo: não temais, eis que vos trago boas novas que será para todo o povo, que hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo, o Senhor. Ele é a luz que ilumina os homens das suas trevas espirituais. É Ele que acendeu a luz para brilhar e mostrar o caminho da salvação para todos nós que estávamos perdidos, desgarrados, afastados e como uma moeda jogada entre toda a sujeira que havia neste mundo e em nossas vidas. Ele é esta luz. Quando a mulher acendeu a luz, olha que percepção terrível que ela teve. A casa estava suja. Não existe algo mais terrível que depõe contra uma mulher que a sua casa suja. Já aconteceu de você chegar de improviso na casa de alguém e você já dá uma olhada assim no rosto da irmã, a irmã já entrou no manto. Pastor, o senhor não avisou que vinha? E não sei, esses meninos passam por aqui, deixam essas colheres, esse prato aqui em cima do sofá. Esse meu marido, olha aqui onde ele deixou a cueca dele, pastor, aqui na sala. Desespero toma conta. Porque você chegou sem avisar e a casa estava o quê? Suja. Quando a mulher acendeu a candeia, a casa estava suja. E como encontrar uma dracma no meio da sujeira? Como encontrar? Muito difícil. Aí ela toma uma decisão importante: limpar a casa. Eu preciso encontrar a dracma e eu preciso limpar essa casa. Remove tudo aquilo que impede ela encontrar a dracma. Porque moeda, já notou? Você deixa cair uma moeda e ela sai girando, né? Ela não cai e fica parada, ela sai girando. E se o lugar for um pouco íngreme, o que acontece? A moeda corre mais ainda. E muitas vezes, notou que todas as moedas procuram uma cama para entrar debaixo? Ou um sofá? Ou uma cômoda? Aquele lugar mais apertadinho no carro. Quando cai uma moeda, ela cai sempre entre o banco e ali o console do carro, não é?
Cai sempre naquela brecha onde o seu dedo não cabe, onde você fica naquele desespero para pegar aquela moeda de R$ 1 e não consegue tirar. Notou que ela sempre cai em lugares difíceis? O homem pecador estava num lugar muito difícil. Primeiro, ele estava envolto no pecado, e segundo, ele estava cheio de cadeias e algemas por Satanás. Como encontrar ele? Como chegar a ele? Mas o dono das moedas, aquele que te criou e que te fez, ele não desistiu pelo fato de que a casa, o lugar aonde você e eu estávamos, eram sujos e estava contaminado. Ao contrário, o que fez ele? Ele começou a limpar. E quando foi que ele começou a limpar? No alto do Calvário. Primeira coisa que ele fez foi vencer o nosso inimigo que ocultava-nos no mundo das trevas. Segundo, ele venceu o poder do pecado. Então ele agora está retirando aquilo que impedia a encontrar-nos. Ele está limpando a casa. Ele sabe aonde você está. Ele precisa apenas agora te encontrar. Foi por aqui que caiu. Já notou que sempre você sabe onde caiu e não consegue encontrar? Não consegue, não sei, parece que dá uma cegueira no momento e você não consegue. Mas ele está procurando. Ele não desistiu de você. E eu vou dizer, para encontrar você foi difícil. Você estava, no profundo. Lá no lugar onde não escutava nem a sua respiração. Escondido, tampado, havia trevas. Você estava lá e ele começa a limpar, a remover, assim como uma mulher com a vassoura na mão, limpando a casa, e vai removendo, e vai removendo, e vai removendo aqui, removendo ali, até que ele descobre aqueles olhinhos seus, lá no fundo da sujeira, e ele disse: encontrei! Aleluia! Encontrei! Se fosse outra pessoa, ia dizer: para que você vai perder tempo? Olha como está isso aí, não tem como encontrar, está muito sujo, está muito escuro. Mas ele sabe como fazer. E eu quero te dizer, ele não desistiu de você. Por mais longe que você estava, por mais escondido que você estava, por mais tapado que estava a sua vida, por mais que alguém dizia: daqui você jamais sai. Quem sabe a sua vida estava numa masmorra espiritual, lá no profundo, num lugar úmido e escuro, atado num tronco, sem luz, sem penetração de luz. Mas ele veio e foi limpando, e foi limpando, e foi varrendo, e foi prescrutando, e foi se aprofundando, e foi chegando, e de repente, no lugar aonde alguém jamais teria atrevimento de procurar, ele desceu até lá, nas suas trevas, lá onde você estava, e lá ele te tomou pela mão e te disse: sai daí, que eu te encontrei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E é por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que você está aqui nesta noite. Por isso que você está aqui. Porque ele foi lá onde você estava. Foi lá onde você estava. Onde ninguém foi, ele foi. Onde ninguém se preocupou com você, ele se preocupou. As trevas era o teu dia e a tua noite. A dor e o sofrimento era a sua música e melodia. Mas ele foi lá. E quando você pensou que tudo estava perdido, ele chegou e disse: tudo está achado. Quando você disse: para mim não tem mais jeito, ele disse: eu estou chegando. Eu estou limpando, eu estou removendo. Eu aqui, ninguém vai saber que eu estou aqui. Ele disse: eu sei que você está aí. Eu sei. E ele continuou, e ele continuou, e ele continuou. E foi removendo, e foi descendo, e foi descendo, 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 até onde você estava.
Assim como aquela mulher, depois que ela varreu a casa, ela então encostou a vassoura lá e saiu procurando, minuciosamente. Minuciosamente. Você já fez uma busca minuciosa quando você perdeu alguma coisa? Minuciosamente. Parte por parte. Agachou, olhou debaixo do sofá, debaixo da estante, debaixo das camas, do armário, removeu, sabe aqueles lugares que não dá para você olhar por baixo? Removeu. Não sei se você tem aquele tanquinho de cimento na sua casa, ô miséria que pesa. Então removeu o tanquinho de cimento, olhou lá de baixo. Tem um pessoal que tem umas mesas, sabe aquelas mesas tipo pentecostal, que é para 25 lugares? Tem Jesus na cabeceira, tem as 12 tribos de Israel de um lado e os 12 apóstolos do outro. Aquela mesa que eu vou dizer, parece que é feita da madeira que fizeram a cruz de Cristo. Removeu aquela mesa, aquelas cadeiras que no dia da mudança destronca o pé do sujeito. O camarada vai tentar colocar os móveis no caminhão, cai com a cadeira porque removeu aquilo também. E eu vou dizer, irmão, pobre ajunta coisa. Meu Deus do céu, ele guarda um monte de coisa dentro de casa. É tanta, e tem aquelas irmãs que é um tal de vaso disso, vaso daquilo outro, e uns vasos, aqueles vasos não pesa, aqueles vasos parece que é feito de chumbo, e precisa de 5, 6 para levantar, e depois tem mais aquela tábua, uma tábua, a minha bisavó lavou roupa nessa tábua, não vai ficar, e tem que levar a bendita tábua também, panela de ferro, oh meu Deus do céu, é tanta coisa pesada. Diligentemente ele foi removendo tudo, até te encontrar. Deu o trabalhão que deu? Deu um trabalho que, pelo amor de alguns aqui, eu vou dizer, uns até estavam na superfície, mas tem uns aqui que, santo Deus, depois de remover tudo, ele precisou tomar um fôlego, uma respiração. Graças a Deus que ele não tinha pegado o corona para perder a respiração, mas ele teve que remover tudo. Uns estavam lá, nos lugarzinhos mais terríveis. E lá ele se encontrou. E lá, ele disse, ah, tu estás aí. Tu estás aí. Não é que você não queria ser encontrado. Não foi você que se escondeu. Não. Eu e você fomos cometendo o pecado e aqueles pecados foram como cobertas sobre nós, como folhas sobre nós, e foi nos aterrando, ao ponto de que ninguém sabia que nós estávamos ali. Ninguém, vírgula. Há uns olhos que tudo vê. E ele sabia que eu e você estava ali. Ele sabia como te encontrar. E sabe por que ele fez tudo isso? Por amor. Porque ele te ama. Movido por este amor. E eu acho interessante a intensidade do texto. Ele disse no versículo 8: procura diligentemente até encontrá-la. Como que dizendo, não descansa enquanto eu não encontrar. Vou lutar, vou encontrar. Agora eu quero saber de você, valeu a pena todo o esforço? Valeu a pena todo o esforço dele? Será que esta noite é uma boa noite para dizer obrigado, Senhor Jesus, por haver me encontrado? E ele não reclamou. Não. Todo o trabalhão que eu e você demos, e ele não reclamou. Assim como a mulher também não reclamou. Quando ela encontra a dracma, ela disse, ah, dracma miserável, perdi um dia de serviço te procurando, ô dracmazinha nojenta, gosta de brincar de esconde-esconde, e que dracmazinha terrível. Não, quando ela encontra a dracma, ela propaga para toda a vizinhança. Saiu, olha, perdi, mas achei. Perdi, mas achei. Encontrei a dracma que estava perdida. A alegria foi tão grande que ela promoveu uma festa. Alegrai-vos comigo.
Vamos fazer festa, porque eu encontrei a dracma perdida. O que você acha? A festa foi mais cara do que a dracma? Claro, qualquer festa de crente é caro. Vocês notaram que quando você vai contratar um buffet, o pessoal já pergunta, é crente? Eles já perguntam, é crente? E se é da Assembleia de Deus? Meu Deus do céu! O pessoal da Assembleia de Deus é conhecido no céu, na terra e no paraíso. Imagine, todo mundo sabe que a gente, irmãos, tem um templo do Espírito saudável. Maravilha! E a gente gosta sim de comer com nós mesmos, irmão. Graças a Deus. Quem é que não gosta de uma boa comida? Claro que todos, até eu que sou mais tonto, gosto. Todos nós gostamos, irmão. Então, quando é da Assembleia de Deus, já ficam assustados. E não adianta vir com esse negócio aí de saladinha de alface. Nosso sistema é bruto. Nosso negócio é churrasco mesmo. É costela com mandioca, costela com batata, é cupim casqueirado. É o negócio com nós, é top. E não vem com história, não. Te convidou para salada, isso aí você convida para vegano, né? Nós somos carnívoros mesmo. O pessoal estão... Olha, tem gente que gosta, né? Maravilha. A festa que ela deu, se fosse pagar com a dracma que ela tinha encontrado, não dava para pagar. Porque imagine, festa para crente. Festa para crente. E agora os crentes, eles estão um pouco mais exigentes. Antes, você comprava aquele guaranazinho de Jesus, né? Chameguinho de Jesus. 350 litros por R$1. Os crentes não querem mais isso, não. Tubaína? Quem é tubaína? Os crentes agora, eu não vou nem falar o nome para não pecar. Aleluia. Vou até tomar aqui um pouquinho do refrigerante que eu gosto. Amém? Vai tomando um pouquinho do refrigerante que você gosta, enquanto eu tomo aqui o meu. Aquela moeda não dava para pagar a festa. Não dava. Mas a mulher estava tão contente que ela estava disposta a pagar muito mais. Muito mais. Mas vai ficar mais de uma dracma, não tem problema. Quantas dracmas? Ela estava disposta a pagar as 10 dracmas que tinha pela festa. Porque Jesus, quando foi para te comprar, ele não economizou. Ele não fez pichincha, não. A cruz não é uma pichincha. Como dizendo, não, eu só dou só um pouquinho. Ó, prega só um cravo, só na mão direita, só vale a mão direita cravada. Não. Prega a direita, prega a esquerda, coloca a coroa de espinho na cabeça, prega os pés, fura com a lança, dá com látigo nas costas. Eu quero pagar, mas a pagar um preço abundante. E quando ele te encontrou, a festa não foi nem na terra. Olha o que disse Jesus aqui. Eu já vou encerrar. Olha o que ele disse no versículo 10. Eu vos afirmo, é uma afirmação. Ele não está sugerindo, ele não está dizendo talvez. Ele está fazendo uma afirmação. Da onde ele veio? Ele veio de lá, dos céus. E ele sabe o que acontece lá. Ele sabe. Conhece tudo. Sabe tudo que acontece nos céus. E ele disse, eu vos afirmo. Ele vai fazer uma afirmação categórica, de igual modo, igual uma mulher feliz fazendo festa por ter encontrado a dracma, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Não está dizendo que é os anjos que faz a festa. Está dizendo que há um júbilo diante dos anjos. O pai está sentado no trono. Eu para o pai está muito longe, né?
mas ele está sentado no trono e o pecador se arrependeu. O dia que você se arrependeu, quem fez os gritos de júbilo, as canções de alegria, de felicidade? Um anjo olhou para o outro e disse: Deus está feliz. O que aconteceu para essa felicidade? Olha lá. Está vendo lá? Ele está se dobrando diante de Deus, ele está se entregando, ele está voltando, ele está sendo comprado, redimido. O próprio Deus celebra o júbilo diante dos anjos e diz, da mesma forma como a mulher disse: façamos festa, ele diz para os anjos: hoje é festa nos céus. É festa aqui, vamos fazer festa, vamos nos alegrar, vamos saltar. Você pensa que Deus é um Deus carrancudo, cheio de rema lá no céu? Um Deus aí com a cara fechada, cara de delegado, que usa chapéu de rosca? Não, meu querido, o teu Deus é alegre, é feliz, fazedor de festa. Glória a Deus! Os céus é um lugar feliz. Os céus é um lugar de alegria. Não é felicidade da terra, é felicidade dos céus. Então a dracma era perdida, mas ela foi encontrada. Assim é com você. Assim é com você. Um dia você provocou uma festa nos céus. Um dia. Fique em pé, por favor.